Bomba de hidrogênio, super força, raios do Soldier Boy, Black Noir. Afinal, o que pode derrotar o Homelander na série? Invencível já deu pra perceber que ele não é, né? Mas se o poder do Soldier Boy não funcionar, como é que vão deter esse cara? Como é que vão deter o Homelander? Você vai conferir nesse vídeo agora, vamos lá. Inestrantes, Peter aqui. Ó, derrotar o Homelander não é uma tarefa fácil. Ele tem poder suficiente pra tomar o mundo se ele quisesse. Parece que tá começando a convencer a população de que ele pode. A galera tá percebendo que ele pode fazer isso. A parada não é mais só sobre a vingança do Butcher, é um perigo a nível mundial. E tem que ser detido, mas como que vai deter esse cara? É disso que a gente vai falar agora, das possibilidades que existem na série pra talvez derrotar o Homelander. Eu já vou adiantar. Butcher, Black Noir, Soldier Boy, qualquer herói casca grossa vai ter que se unir pra deter esse cara, viu? Então bora pro vídeo, mas antes capricha nesse like, dá um like agora e comenta aqui embaixo que vai ser importante. Como que você faria se você fosse o roteirista pra matar o Homelander? Dá uma fórmula bacana, se você estivesse lá dentro do universo de The Boys, o que você faria pra matar o Homelander? Qual o plano que você usaria? Seu comentário vai ser importante, vamos lá. Bom, antes de pensar em matar o Homelander, a gente tem que reconhecer primeiro o poder dele, o quão forte ele é, a gente tem que aprender um pouquinho sobre ele, né? E nada melhor do que pegar na base, nos quadrinhos, para ter uma visão melhor disso. Nos quadrinhos, o número de supers passa de 200 mil, nem todos têm o composto V. E entre todos os que têm, só os Seven estão no topo, com exceção do Stormfront, que consideravam próximo do nível do poder do Homelander, ou seja, Stormfront e Homelander estavam quase nivelados, ok? E o Homelander está acima de todos os Seven. Tem um abismo de poder entre ele e os outros membros, tirando o Black Noir, que é o clone dele nas HQs, ok? Bom, nos quadrinhos de The Boys, a gente não tem tantos feitos quanto a gente tem nos quadrinhos da Marvel, na DC, pra gente poder avaliar a força de um personagem, a resistência dele. Tanto porque, né, a Marvel e DC tem longa história, são décadas de história em quadrinho. A The Boys surgiu agora há pouquíssimo tempo. O que dá pra saber do Homelander é que ele já foi capaz de jogar, como se fosse um pedaço de papel, um caça-Harrier, né, que pesa em torno de 6 toneladas. Além, é claro, de ser imune a praticamente qualquer arma já criada pelo homem. Quando ele era criança, tiveram que colocar uma bomba de hidrogênio colada nele, né, caso ele saísse do controle, pra você ter noção do poder do cara. O Homelander foi criado diferente, através do DNA do Stormfront, só que ele ganhou os poderes ainda quando ele era um embrião. Por isso, desde que ele nasceu, ele tacou o terror. Mas não foi uma bomba que derrotou o Homelander nas HQs. A VOT usou algo muito mais caro, muito mais poderoso para segurar o Homelander, um clone dele mesmo. Com isso surgiu o Black Noir, que foi o responsável por derrotar o Homelander nos quadrinhos. As fraquezas do Homelander são emocionais, mas tem alguns detalhes que não foram mostrados a fundo na série. E a gente viu poucas vezes nos quadrinhos também, como por exemplo, a vez que o Homelander ficou cego por alguns segundos por causa dos poderes do Lamplighter, ou seja, a própria Starlight seria capaz de cegar o Homelander por alguns segundos, ou até minutos, dependendo da intensidade durante uma batalha. É fato que o Homelander é capaz de se recuperar mais rápido até do que os outros supers, mas a visão dele pode sim ser afetada. Pelo menos nas HQs aconteceu. Como a gente sabe que é uma coisa bem canônica, né? É totalmente baseado, então a gente pode se basear nisso também. Uma vez foi feita uma simulação para ver quem vencia, os Seven ou os The Boys. E aqui não foi só usado força bruta para medir o resultado. Levaram em conta todos os outros atributos, inclusive estratégia, já que os The Boys eram experientes em eliminar supers. De um lado, a gente tinha os Seven. O Homelander, o Black Noir, a Maeve, Deep, A-Train, Starlight e o Jack de Júpiter, que foi substituído pelo Translúcido na série. E do outro lado, usando o composto V e estratégia, tinha o Butcher, Huey, MM, Francês e a Químico. O resultado da simulação, com uma precisão de 87%, era que, numa luta dessas, só ficaria vivo com certeza o Black Noir e o Homelander. O resto, tanto os Seven quanto os The Boys, morreriam. Talvez a Maeve sobrevivesse, mas só. Então sempre ficou claro que para derrotar o Homelander, acabar mesmo com a vida dele de forma prática, seria necessário alguém com a mesma força. Só um clone, né? Porque não existia mais ninguém na Terra capaz de fazer isso. Ah, Peter, mas e o Butcher com o composto V? Mesmo que o Butcher use o composto V nas HQs, uma versão até mais potente que o V24 da série, ele ainda está abaixo dos poderes do Homelander. O único que pode acabar com o Homelander é o Black Noir nas HQs. Mas na série até então o Black Noir não é um clone. Já na série, o único que poderia derrotar ele, até então, seria o Soldier Boy. Mas deu pra perceber que no mano a mano, o Soldier Boy não aguenta o Homelander na força bruta, não. Pelo menos no que foi mostrado naquele episódio, né? A gente sabe, sim, que o Soldier Boy tava mais desgastado, tinha usado o raio dele lá, tá voltando de uma recuperação muito forte, então
pelo menos naquele cenário, o Soulja Boy ainda não consegue encarar o Homelander no mano a mano. Na série ainda existe a possibilidade dele se unir a mais supers e juntos, todos esses heróis juntos, né, descerem a porrada no Homelander. Mas entre bater e tirar a vida do Homelander, putz, tem um abismo gigantesco. A série deixou claro que a única coisa que eles acreditam ser capaz de derrotar o Homelander são os poderes do Soulja Boy. E tem duas possibilidades aqui. A primeira é que os poderes do Soulja Boy geram uma explosão radioativa, o que talvez fosse suficiente para derrotar o Homelander, dependendo da intensidade e tal, né? Assim como a VOT acreditava também na bomba de hidrogênio para matar o Homelander nas HQs quando ele era criança. Embora a bomba não tenha sido usada por não ser algo prático, existia ali uma possibilidade de dar certo, né? A segunda possibilidade, caso o Homelander saísse inteiro de uma explosão do Soulja Boy, é que ele perdesse os poderes. Já que aconteceu a mesma coisa com a Químico lá, que foi afetado pelo raio do Soulja Boy e perdeu os poderes. Com isso, pela primeira vez, o Homelander iria encarar o Butcher sem poderes. Já pensou nisso? Dois humanos normais sem poderes tretando. Porra, eu acho que não dá pro Homelander numa situação dessa, né? Pô, Butcher com pé de cabra descendo a porrada no Homelander e se vingando da Becca. Seria maneiro demais isso. E a gente sabe que o Homelander não tá na mira só do Butcher. O Edgar Stan já deixou claro que logo ele iria tirar a VOT desse negócio de super-heróis. E eu acredito que geral na VOT não tá feliz com o Homelander falindo a empresa, né? E do jeito que ele é, né? Tipo, todo arrogante, uma bomba relógio, pode em qualquer momento decepar uma pessoa no meio com o raio dele. Se o Black Noir desse as caras numa luta contra o Homelander, a mando lá do Edgar Stan, aí sim o jogo iria virar. Porque, já que não existe um clone do Homelander, a união do Soulja Boy, Butcher e Black Noir, aí talvez faça a diferença. Esses três aí poderiam dar conta do Homelander. E não só isso, a série já tem poderes suficientes caso precisem se unir para derrotar o Homelander. Claro que não estão coordenados, né? Mas o poder de fogo eles têm. A Vitória Nilma, por exemplo, mesmo não sendo capaz de explodir a cabeça do Homelander, aparentemente, né? Com certeza seria algum incômodo numa luta enquanto os outros saem na porrada com ele. Já pensou todo mundo segurando ele e ela pelo menos causando dor de cabeça nele? Tudo bem que a gente não tem como confirmar que ela explode. Tem também a Cindy, que escapou na última temporada, até agora não deu as caras. Tem o filho do Homelander, o Ryan, que além de abalar emocionalmente o Homelander, talvez já tenha evoluído mais os poderes, já que o composto V acelera o desenvolvimento dos supers. Enfim, sozinhos, nenhum deles dá conta. Mas juntos, eu acho difícil o Homelander aguentar, pelo que a gente viu no último episódio, ok? No episódio 5. Resumindo, ou você tira os poderes do Homelander com os poderes do Soulja Boy, ou você usa força equivalente para derrotar ele. E para isso vai precisar de uma aliança entre Butcher e o Edgar Stan para fazer isso acontecer. Caso contrário, a VOT teria que ter um clone guardadinho lá no armário, né? Uma bomba nuclear suficiente para deter o Homelander. Mas como o Homelander deixou claro, por enquanto ele ainda é o único cara nos céus. Agora comenta aqui, você acha que o Homelander vai de base nessa temporada ou ele vai virar o jogo mais uma vez e sair por cima? Comentem. E toca aqui agora, se inscreve. Vamos continuar cobrindo The Boys. Semana The Boys Casca Grossa. Eu tô com o composto vendo às vezes, mas eu preciso de você aqui, inscrito com o sininho, pra gente continuar cobrindo. Nenhum canal cobra igual a gente, porque a gente ama essa série. Porra, tamo junto sempre. Espero você no próximo vídeo, com composto ou sem composto. Valeu, galera. Fui!